Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Bom dia, povo. Estou eu aqui já de manhã cedo aqui gravando, trazendo notícia para vocês, que são muitas, né? Ontem mesmo eu estava gravando para vocês à noite, né? Pouca iluminação, mas deu para passar o recado. E tem mais novidades, né? Cada momento que passa vão surgindo mais novidades novas aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Enfim, vamos começar. Chegou no Brasil um conselheiro do Donald Trump. Ele veio aqui para fazer uma visita ao Bolsonaro no presídio, na Papudinha. O Bolsonaro pediu autorização ao Xandão para que fosse autorizada essa visita. Esse mesmo conselheiro do Trump, ele veio para o Brasil com uma finalidade, que é de observação, fiscalização. E agora vai ter esse encontro aí com o Bolsonaro. Eu acredito que dá para acontecer alguma coisa. Esse conselheiro, ele não veio a mando do Trump à toa, tem um objetivo. E acreditamos que não é um objetivo, não é um assunto assim de pouca importância, né? Pelo contrário, de muita importância. E ele vai visitar então Bolsonaro, onde Bolsonaro deve relatar fatos para ele. Eu acredito até que o conselheiro, deve ter alguma dúvida ou está querendo alguma confirmação. Eu acho que esse é o motivo do encontro. O Bolsonaro, obviamente, deverá relatar os fatos para ele. Ele fazendo esse apanhado todo, obviamente, ele vai encaminhar isso para o Donald Trump. Está ocorrendo muitos rumores, né, de que até poderá acontecer alguma coisa para que o presidente atual não participe da eleição. Bom, um deles a gente sabe que foi aquela questão lá do sambódromo, né, da escola de samba ser financiada com dinheiro público. Isso aí, nós já sabemos disso, está comprovado. Agora, está surgindo um outro assunto, um assunto mais grave. Mas deixa primeiro acontecer, até para a gente poder dar veracidade ao assunto, mas é grave, né? Tanto que esse é um dos motivos, esse é o motivo pelo qual o presidente iria ou vai dos Estados Unidos ao encontro do Donald Trump. E lá ele tem intenção de pedir ao Donald Trump para não fazer nenhuma interferência na eleição aqui do Brasil esse ano. E tem um outro assunto mais perigoso,
que é com relação ao narcotráfico. Mas esse aí deixa primeiro a gente ter certeza para a gente poder dar veracidade ao fato. Mas isso já está já correndo em cada canto aí do Brasil. Então vamos aguardar. Então vai vir muita bomba por aí sobre isso. Muita bomba, mas muita bomba. Olha, não é preciso ser vidente, né, profeta, ter bolinha de cristal, para nós imaginarmos o que vai acontecer. Né? O Brasil hoje ele está no paiol de pólvora. A qualquer momento pode explodir. E só pancada forte. Só coisa realmente cabeluda, né, vamos dizer assim. Então vai acontecer muita coisa, né, nesse governo aí do novo presidente atual, dos seus ministros, membros do STF, que a gente está vendo o escândalo que está acontecendo. Já tem 2 aí super envolvidos, mas tem mais. Estão surgindo nomes. Né? Agora, estão vendo esse negócio de uísque aí. Vou me aprofundar melhor com relação a essa questão e eu vou passar isso para vocês. Então tem muita coisa, muito assunto, muitas coisas aí para ser falada, né? Que vai acontecer muitas coisas. Talvez nós vamos ver muitas pessoas importantes presas. Talvez poderá acontecer uma... Estou dizendo que vai, tá? Poderá acontecer os Estados Unidos intervir de alguma forma aqui no Brasil. Está caminhando para isso, hein? Está caminhando para isso. Mas não temos certeza, então deixa acontecer para a gente poder ter a veracidade do fato. Aguardar. O advogado, a declaração que ele fez do Vorcaro, ele falou uma coisa aí um pouco grave. Eu li um assunto assim hoje de manhã. Também vou dar uma pesquisada. Ele declarou que estão matando, veja só, estão matando o cliente dele, que é o Vorcaro. Isso foi uma declaração do advogado do Vorcaro, tá? Dizendo que estão matando o cliente dele aos poucos, dentro do presídio federal. Podemos acreditar ou não, né? Porque isso pode ser uma argumentação da defesa para poder tirá-lo de lá, para ele poder estar no lugar mais confortável. Ele tem a razão dele como advogado. Então, tem 2 versões para isso. Ou é verdade, ou é uma forma dele defender o cliente dele. Então, não temos certeza com relação a essa questão. Eu, particularmente, não acredito, né? Porque tudo que acontecer com ele, porque ele está na responsabilidade da Polícia Federal. Já aconteceu aquele caso lá, né? E não pode acontecer mais. Então, eu, na minha opinião, descarto isso aí. Eu acho que isso é mais uma argumentação da defesa para poder aliviar aí o Vorcaro de alguma forma. Mas vamos aguardar também, né? Eu faço ping-pong nos Estados Unidos, da guerra no Brasil, para não ficar só numa coisa só. Então vamos voltar um pouquinho lá. A guerra
que está acontecendo entre os Estados Unidos, Israel versus Irã. O Irã é um país tinhoso. Olha, não, quem tem de pequeno, ele, nesse tempo aí, está acostumado com a guerra também, e está aí. Obviamente, ele não pode contra os Estados Unidos, isso é fato. Não pode. Não tem como. Israel também. Israel, você vê, Israel, um país pequeno, o que já tentaram destruir Israel, não conseguiu. E nem vão conseguir. Mas o Donald Trump declarou que as suas forças armadas, ou seja, as forças armadas dos Estados Unidos, afundaram 46 navios de guerra do Irã. Que já dura já uma semana, 10 dias, né? Acredito mais ou menos isso. E está durando bastante, hein? Está durando bastante. É porque o Irã é um país tinhoso. E o Trump falou que não vai demorar muito, não. Essa guerra não vai demorar muito, não. Eu também acredito que não. Que ele já quer dar logo a decisão final, porque tem muitas outras coisas para ele decidir também. Não está sendo fácil, não. Por enquanto, essa aí do Irã está sendo a mais demorada. Os outros foram mais fáceis e tal. Esse do Irã aí está sendo um pouco mais demorado. Mas não vai demorar muito também, ele vai. O poder dos Estados Unidos é muito grande. Eu acredito que ninguém pode, não. Você vê que a Rússia está aí, ó, quietinha, mas tem que abrir o olho, hein? A China também está quietinha também, mas tem que abrir o olho, hein? China e Rússia são duas potências que nós não conhecemos a fundo. Não conhecemos a fundo. Nós não imaginamos o poder deles de fogo, né, de bélico, né? Nós não conhecemos, não, gente. E eles são bem, como é que eu devo dizer? São bem blindados, né? Eles não gostam de ficar falando, mostrando. É isso aí que se torna mais perigoso. Esses dois países aí, eu acho eles muito perigosos. Rússia e China, né? Tem uma inteligência enorme. Então o Trump tem que abrir o olho. E aí, falando nisso, eu tinha até já comentado já um vídeo de que foi descoberto aqui no Brasil dois lugares, dois estados, aonde a China colocou ali lugares assim, de espionagem. Uma foi na Bahia, isso aí nós comentamos. O governo de esquerda, petista, e outro lugar na Paraíba. Dois lugares no Brasil. Isso me assusta. Uma, porque a China é um país comunista. E nós estamos num governo petista, de esquerda. E o presidente atual se dá bem com o presidente da China. E o Donald Trump já observou isso há muito tempo. Algo vai acontecer.
Tomara que não seja o pior. Tomara que se resolva essas coisas da melhor forma possível. Ainda bem que nós estamos no ano eleitoral e está faltando pouco. Está faltando pouco, nós temos eleição. Tem que ser uma eleição limpa, o comprovante que ganha o melhor. Nós sabemos quem aqui, a probabilidade de quem vai ganhar. Então, se tiver uma eleição limpa, pode ter certeza que Flávio, que o povo já não aguenta mais esse governo. Voltando para o Brasil, o Senado e a Câmara de Deputados já não estão mais aguentando o Alcolumbre. O senador Girão já até comentou. Girão é excelência, espetacular, muito bom, é muito bom. Que vai representar contra o Alcolumbre no Conselho de Ética por omissão e abuso de poder. Verdade, né? Está vendo isso. E não está sendo a primeira vez, né, gente? Ele já foi presidente outra vez do Senado e aprontou. Então, quando surgiu essa segunda vez aí, nós já sabíamos de que isso poderia acontecer de novo. Mas, por um tratado, um acordo político, esse cidadão voltou a ser presidente do Senado. E está aí. Então, esse tipo de pessoa a gente não pode confiar. Não existe aquela palavra política, né? Mas eu acho também, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é o último mandato do Alcolumbre. Acho que até o povo lá, o estado dele lá, já não está muito satisfeito. Não está mesmo. Né? Então, e uma coisa, não é só o Girão, não. Os senadores, deputados também, já tem. Por falta de interesse do presidente do Senado, Alcolumbre, em pautar os trabalhos, o Partido Novo vai pedir, ou poderá pedir, o afastamento do Alcolumbre da presidência. Já não é mais um senador, é um partido. Ninguém está satisfeito. Ninguém. Ele sabe, já está terminando o mandato dele de presidente do Senado. Entendeu? Alcolumbre, você, não sendo mais eleito, se você não conseguir se eleger outra vez, tem muita gente aí que vai querer que você responda juridicamente a sua omissão. Ou algumas coisas a mais que foram cometidas que está começando a surgir. Então, o Colômbia. Sei não, hein? Tem gente grudada no teu pé. Então, para você ver, tem Partido Novo, Girão e tantos outros aí que estão querendo a cabeça aí do Colômbia. Estão tentando tirar ele da presidência do Senado, mais rápido, correndo ligeiro. Isso tem que acontecer.
Carlos Viana e outros políticos, muitos políticos, tanto do Senado como da Câmara, defende que Alexandre de Moraes e o Toffoli sejam afastados do STF. Realmente, como que duas pessoas que exercem cargo no STF, cargo de maior importância no Brasil, Suprema Corte, tenham duas pessoas envolvidas em algumas falcatruas que todos conhecem. Todo dia está saindo no jornal isso aí. Todo dia está saindo ali nas redes sociais. Eu acompanho, estou constantemente acompanhando todos os meios de comunicação, os grandes, pequenos, os jornalistas independentes, enfim, todos eles. Tem vários ali, Oeste, Auriverde, Globo News, né? Ali tem também Itatiaia, enfim, vários aqui eu acompanho. Constantemente me inteirando aí dos assuntos que acontecem aí pelo Brasil. Então, não está sendo fácil, não pode. Duas pessoas que estejam envolvidas em algumas falcatruas aí, estejam ainda dentro do STF respondendo. Tem como. São duas pessoas que, com sinceridade, né, com todo respeito, que eles são autoridade máxima, Suprema Corte, tem condições de duas pessoas que estejam envolvidas nessas falcatruas que a gente está vendo aí, que eles podem sentenciar alguma coisa. Gente, já passa do absurdo. Acho que eles primeiro teriam que se defender, né, em sua defesa, declarar a inocência deles, caso sejam inocentes. Aí sim, pois do contrário, tem que se afastar. Tem como eles ficarem no STF. Então, nós vamos aguardar aí o presidente, né, do STF, Fachin, para ele decidir sobre isso, né? Bom, vou encerrar, né, já passou já de 20 minutos, que eu não gosto que seja muito extenso, para não ficar uma coisa muito maçante. Mas volto aí com novas novidades. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tanto quanto essa matéria que eu acabei de falar aí. Tem muita coisa cabeluda para acontecer, gente. Muita. Eu estarei aqui, junto com tantos outros meios de comunicação, prontos para poder relatar os fatos. Ok? Gente, não esquece de se inscrever no meu canal. Me ajuda. Você se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, o YouTube vai ver que o povo está gostando, né? E aí vai acontecer o quê? Eu terei um respaldo aí para continuar o meu trabalho. Tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.